Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, o versículo de número 37. Assim está escrito: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Aqui nós temos o ensinamento de Jesus, quando ele reuniu-se naquela ocasião à beira daquele monte e proferiu o chamado Sermão da Montanha, que compõe os capítulos 5, 6 e 7, que Mateus escreveu. São palavras de Jesus. Vários assuntos que Jesus trouxe ao conhecimento dos seus discípulos, daqueles que estavam presentes, para ouvi-lo. E ele trouxe lições que são necessárias em todos os tempos, inclusive nos nossos dias. Aqui o Senhor Jesus estava falando sobre juramento, que as pessoas têm a prática para reafirmar ou dizer que a sua palavra é verdadeira. Eles então fazem juramentos. E pelo ensino de Jesus nós vamos entender que o juramento nada é se o coração não estiver assegurado e alimentado pela verdade. Só pode jurar por céu, por terra, por pai, por mãe, e não cumpre a palavra. Então é um juramento falso, falho, mentiroso. Até no juramento existe a mentira. Então ele começou dizendo assim: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Dizendo que aos antigos foi dito que, uma vez que fez um juramento, não deve falhar com ele, deve cumprir. Veja o que disse Jesus: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, três coisas principais pelos quais as pessoas, às vezes, querem jurar. Eu juro pelo céu e, portanto, o Senhor disse, não jureis pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Juro pela terra, por tudo que há, não jure pela terra, porque a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Juro pela cidade santa, Jerusalém, não jure por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Ela não está acessível a ser utilizada em juramento. Nem o céu, nem a terra, nem Jerusalém e nada. Porque seguindo aqui ele vai dizer: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E seguindo adiante, ele diz o seguinte, então vem a palavra que eu li, o versículo 37. Então, seja, porém, vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, Jesus aqui disse-nos que não há necessidade de usar o juramento para assegurar daquilo que estamos dizendo, a palavra que nós estamos empenhando. Ela não vai ter a sua aceitação simplesmente por fazer um juramento. E as pessoas às vezes querem fazer juramento para assegurar que ele é
uma pessoa de palavra. Mas, na verdade, terminou de fazer o juramento, conseguiu o que queria, pronto. Ele já se desobriga daquele juramento e não cumpre mais a sua palavra. Antigamente, bastava a pessoa dizer uma coisa, e você podia ter a certeza de que aquela pessoa era sincera, honesta, leal, respeitosa, e ela iria cumprir a palavra dela conforme disse. Falou, no tal dia, no tal época, em tal tempo, ele cumpre aquilo. E assim era. Não precisava nada mais do que isto. Apenas um aperto de mão, selava uma conversa, selava um negócio e estava tudo certo. Passado o tempo, como as coisas foram modificando-se e as pessoas foram perdendo o senso da honradez, da honestidade e do dever de cumprir aquilo que prometeu, então passou a utilizar-se documentos. E os documentos passaram a ser escritos e assinados. E estes também, com o passar do tempo, eles caíram também no descrédito. E aí o que fizeram? Criaram os documentos com testemunhas daquilo que havia sido dito e acertado, este documento registrado em cartório para ter validade, para quando precisar recorrer para a exigência de uma justiça, tinha ali o documento provando o que se estava requerendo. E mesmo assim, com tudo isto, ainda as pessoas burlam aquilo que promete, que assinam, que se compromete, que fazem contratos e, portanto, não é confiável. E, salvo pequenas exceções, uma grande maioria não é digno da confiabilidade. Não é uma pessoa de palavra. É uma pessoa que se movimenta de acordo com a circunstância e de acordo com o interesse. Conforme seja, a palavra dele pode ter um sentido, como ela pode ter outro. Vai tudo depender do que está em jogo. Qual é o interesse que a pessoa tem para fazer aquilo? E com isso nós encontramos muitas pessoas afirmando para a condenação do inocente, porque ele está recebendo uma vantagem do culpado. E, portanto, ele depõe contra o inocente. Como fizeram contra Nabote. Lembra Jezabel? Jezabel arrumou 2 testemunhas falsas para falar contra Nabote. Nabote era fiel, era leal, era sincero, era de palavra. Ele não aceitou negociar com Acabe, abrir mão da herança de seus pais. Ele valorizou aquela herança. Ele foi para casa como criança mimada, com a cara toda triste. Jezabel percebeu, disse o que era. Ele contou, parece que contou até chorando. Isso é tipo de gente, ainda mais de rei. Homem não é dessa natureza. Homem tem que ter palavra, tem que ter postura. E Jezabel tomou as dores de Acabe e fez esse salseiro, levou Nabote a julgamento, pegou 2 filhos de Belial para testemunhar contra Nabote. Eles testemunharam e Nabote foi morto. Mas Deus levantou o profeta Elias e disse que aonde morreu Nabote, os cães iam lamber o sangue de Jezabel. E isso aconteceu, a consequência daquele ato. Então, observa, os nossos dias são dias terríveis, em que não se tem mais a confiabilidade na palavra das pessoas, porque muitos afirmam uma coisa na presença e na ausência dizem totalmente o contrário. Então não são pessoas leais, não são sinceras, não são fiéis, não são verdadeiras e, portanto, as palavras estão sendo jogadas ao vento. Mas o que Jesus disse aqui é o seguinte: não se faça juramento e também
que o vosso falar seja sim, sim e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. O que mais ouvimos em nossos dias é isto. Em todos os lugares, não existe um lugar que seja exceção. É assim na família, é assim na parentela, na vizinhança, no trabalho, na escola, no mercado, em qualquer lugar, na igreja, em todo lugar em que nós estamos envolvidos, nós começamos a observar esse tipo de coisas, que as pessoas às vezes afirmam uma coisa, asseguram uma coisa, e no minuto seguinte elas tomam uma posição totalmente oposta àquela que afirmaram fazer. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e, infelizmente, no meio de grande parte dos arraiais da fé, é este tipo de comportamento que está dominando a vida das pessoas. Eu presenciei muitas vezes as pessoas dizendo uma coisa e no momento seguinte eles mudavam a conversa e diziam outra coisa. Isso não é bom. A pessoa tem que se empenhar a palavra e ser responsável por aquilo que diz. É verdade? É verdade. Não é verdade? Não é verdade. Você viu? Vi. Você viu? Não, não vi. Então não fale. Não viu? Não fale. Mas é assim. As pessoas pegam as palavras no vento, inventam uma história e começam a fazer estratégias. Mas Jesus deixou advertido: o vosso falar seja sim, sim e não, não. Isto depõe contra o ser humano, depõe contra os cristãos, e a totalidade deles leva a culpa por causa daqueles que são desleais, infiéis, profanos e mentirosos. Porque eles não têm palavra, não sustentam a palavra e dão a aparência de que são de confiança. E não são, nunca foram, nunca serão. Então Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Nós estamos finalizando uma semana de propostas, porque no próximo domingo vai haver uma eleição para uma escolha e as pessoas estão prometendo mundos e fundos. E o que ganhar, já podemos assegurar de antemão, não vai cumprir o que está prometendo. Essas promessas são somente para alimentar e persuadir as pessoas para que elas lhe deem a credibilidade. Mas seria bom não prometer e fazer, do que prometer e não fazer. É o que diz a palavra. Uma hora falo sim, outra hora falo não. Parece até uma brincadeira. E alguns dizem: eu fiz isso por brincadeira. Eu estava só brincando. Não estava brincando, não. Estava revelando o que há dentro daquele coração. Uma instabilidade que não se firma na verdade, mas alimenta-se com a mentira. Então Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Quem dá uma palavra e no momento seguinte muda esta palavra, ele está provando que ele está se alimentando da fonte do maligno, do inimigo, e, portanto, ele não tem comunhão com Deus, ele não se alimenta da fonte divina, porque não pode se alimentar da fonte divina e da fonte maligna ao mesmo tempo. Ou de uma ou de outra. As duas não tem como fazer isso. Então, observamos aqui. E quando vamos à palavra de Deus, o conselho que nós temos, lá em Colossenses, no capítulo 4 e o versículo 6, nós vamos encontrar o seguinte. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém
responder a cada um. Palavra temperada com sal, palavra agradável. Então, por ser uma palavra agradável, não pode ser sim e não. Tem que ser ou sim, sim, ou não, não. Não pode ser sim, não, não, sim. Não é esta brincadeira. E quando encontramos em Tiago, no capítulo 5, o versículo 12, ele deixou registrado o seguinte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, não fazer juramento, mas que a palavra seja sim, sim, não, não, para não cair em condenação. Então, quem dá uma palavra sim e no momento seguinte dá uma palavra não, ou seja, quem fala na sua presença uma coisa e na sua ausência fala outra, ele está dando lugar para a condenação. Está se precipitando para receber um juízo de condenação. Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos ater aos termos da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra séria, segura. Em Mateus 12, 36 e 37, nós encontramos uma outra palavra de Jesus, que ele diz o seguinte: mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, as palavras serão o elemento-chave no julgamento para justificar ou para condenar. Então, se nós nos ocupamos com palavras ociosas são palavras vãs, palavras que não têm segurança, palavras que não têm fundamento, palavras que não têm firmeza. Palavra ociosa, parece que a pessoa está embriagado, não fala nada com nada. E tem muita gente em sã consciência agindo desta forma. Não diz nada com nada. Fala uma coisa ali, dali 2 minutos fala outra, dali no outro dia já fala tudo o contrário do que disse no dia anterior e, portanto, não é uma pessoa digna de confiança, porque ele não tem segurança naquilo que diz. E, portanto, esta palavra pode ser considerada uma palavra ociosa, perigosa, que vai prepará-lo para o juízo da condenação. Por isso que a palavra sempre nos orienta a dizer a verdade. Veja o que Paulo deixou escrito em Efésios, no capítulo 4, o versículo 25. Deus abençoe a irmã Eliana Campos. Efésios 4 e 25. Olha o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixar a mentira. A mentira era a nossa companheira quando nós éramos do mundo, escravizados por Satanás e servos do pecado. Então, a mentira era o elemento que nutria a nossa vida. Mas agora, libertados por Jesus, ele nos libertou também da mentira. E como Jesus é a verdade e nos chamou para a verdade, a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos a verdade, que é Jesus. Ele nos libertou. Portanto, agora, os nossos lábios não podem se prestar a palavras de mentira. Deus abençoe Sidney Silva. Não pode se prestar a palavras mentirosas. Mas veja o que diz: falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Quando observamos em Zacarias, no capítulo 8 e o versículo 16,
nós vamos encontrar a similaridade com esta palavra. 8:16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então, falar de verdade, falar com verdade. E Colossenses, finalizando o capítulo 3, o versículo 9, está escrito assim. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, voltando ao versículo inicial, Jesus disse, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eu não creio que um cristão, em sã consciência, ele deixará de observar esta palavra de Deus e viver aí prestando à sua boca para ora falar uma coisa e no momento seguinte falar outra totalmente ao contrário. É o que eu sempre disse, presenciei muitas das vezes e porém são situações que a gente tem observado ao longo dos anos. Há aqueles que falam na nossa frente uma coisa e quando a gente está ausente, ele fala totalmente contrário. E existem pessoas que ouvem do outro lado e às vezes contam, olha, fulano falou isso. Não, mas não foi isso que ele falou para mim, mas foi isso que falou para mim. Então fica o dito pelo não dito. E isto, infelizmente, parte de lideranças. Pessoas que deveriam ter uma transparência, uma fidelidade, uma responsabilidade por aquilo que fala e como fala para assegurar-se e, infelizmente, estão falhando neste ponto. Se aqueles que deveriam dar este exemplo estão nesta condição, que dirá aqueles outros que não estão numa liderança grande, está num lugar mais afastado? Ora, se fulano pode dizer isso, eu também posso. Eu vou falar isso para agradar fulano, ele vai pensar que está tudo certo e na verdade não está. E é o que acontece às vezes, a pessoa fala, não, você está bem, está tudo certo, não sei o que e tal, e coisa e vai. Dali 2 dias a pessoa vai lá e fala, você não serve mais para ficar aqui. Oh, mas a pessoa não acabou de me dizer que estava tudo bem, estava tudo certo, mas chega aqui e diz que agora já não serve mais. Então é 2 palavras, é sim e não, é não e sim. Quer dizer, há uma dubiedade, uma insegurança, uma incerteza. Então, a palavra de Deus diz que quem age desta maneira está se prestando a se alimentar da fonte do maligno. Fale a verdade, custe o que custar, possa perder tudo, mas não perca a sua honra diante de Deus. Não perca a aprovação de Deus sobre a sua vida. Lembra de João Batista? Quando Herodes quis possuir a mulher, a Herodias, e João Batista disse a ele que aquilo não era lícito. João disse a verdade, custou a sua cabeça. Ele foi degolado, foi morto, mas falou a verdade. Manteve a sua honra até o fim. Não importa se for preciso ir até a morte, mas fale a verdade, do começo ao fim. Não mude, não troque, não minta, não engane, não trapaceie. Porque se nós fazemos isso aqui entre as pessoas, Deus está nos olhando e observando. E à medida em que temos este comportamento, nós recebemos de Deus um R muito grande de reprovação. Por isso que aqui está escrito, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eu me lembro uma ocasião, quando eu era ainda bem novo, trabalhava como cobrança de uma empresa, ia nas lojas, em outros lugares, fazer a cobrança.
e levava a duplicata e recebia os valores, o cheque, assinava a duplicata e dava o ok e voltava para o trabalho. Cheguei num determinado lugar, a pessoa estava lá, procurei por ele, informei do valor que ele tinha que pagar. Ele conversou para lá, conversou para cá, disse, faz o seguinte, você vai lá, mas você fala que eu não estava aqui. Você veio aqui e eu não estava aqui. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer a verdade. Não, mas vai lá, você sabe como você vai falar. Aí eu fui embora. Cheguei lá pro superior, ele me perguntou, ele disse, e esse aqui? Eu falei, ó, esse aqui eu fui, ele estava lá, eu apresentei para ele, e ele mandou eu dizer para o senhor que ele não estava lá. E mandou isso? Mandou. Na mesma hora ele ligou para a pessoa. A pessoa ficou bravo. Ele falou, eu vou mandar ele novamente aí. Me mandou lá um outro dia. E eu voltei no mesmo lugar. Quando eu cheguei lá, ele estava na porta me esperando. Ele falou, aqui você não entra. Eu falei, por quê? É porque você... Não, eu não posso contar mentira. O senhor mandou falar que o senhor não estava. Eu falei, fulano mandou dizer que ele não estava, só que ele estava. E ele ficou meio bravo. Eu falei, olha, se colocar a mão em mim, eu vou chamar a autoridade. Não tive resultado, não recebi nada. Mas também segurei a minha palavra. Por quê? Não adianta eu chegar lá contar uma mentira para o meu patrão, satisfazer o desejo daquela pessoa e perder a minha honra. A honra é tudo que a gente tem. Se a gente perder ela, nós estamos acabados. E há muita gente que não valoriza a honra em falar a verdade e se presta a viver como um boneco na mão do diabo, enganando, mentindo e trapaceando. Mas Jesus advertiu, e quem serve a Jesus não deve entrar neste movimento. Tem que ter postura, tem que ter seriedade. Ou é verdadeiro ou é mentiroso. Por isso Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eu não quero ter nada procedente do maligno na minha vida. Já basta o tempo que lá vivi e agora, estando em Cristo, eu quero ser leal e fiel a Ele, custe o que custar. Perdi muitas oportunidades por conta disso, mas não me fizeram falta nenhuma. É melhor perder as oportunidades do que ganhá-las com mentira. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Deus abençoe, pastor Robélio. Então, o que Jesus disse, nós temos que sustentar. O que você disser sentado, confirme em pé. O que você disser em pé, confirme sentado. Seja homem ou mulher, de uma só palavra. Quando alguém lhe disser, fulano, você disse isso? Disse. Mas disse, você não perguntou? Eu disse, pronto. Mas também se não disse, você não disse? Não, eu não disse. Mas fulano falou que você disse. Bom, ele está dizendo, mas eu estou dizendo que eu não disse. Agora você escolhe em quem você quer acreditar. Você não é obrigado a acreditar, mas eu estou dizendo com uma consciência limpa. Eu não disse. Esse tem que ser o nosso procedimento. Nós temos que andar e caminhar na verdade. Ou somos da verdade, ou somos da mentira. Não podemos, de noite, nas reuniões, ser da verdade, durante o dia, ser da mentira. Então nós estamos comprometidos com a mentira, porque Deus não aceita corpo dividido. Se nós temos uma pequena mistura na vida, isso já nos pende para o lado do inimigo. Nós temos que ser totalmente definido para o Senhor. Não pode haver dúvida na nossa vida. As pessoas não devem ter dúvida a nosso respeito. Nós temos que viver e falar o que vivemos. Porque temos que honrar a palavra de Deus e ser leal ao que Jesus fez por cada um de nós. Portanto, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Querendo Deus, amanhã retornaremos.